Você já parou para pensar em que noções te orientam nas suas tomadas de decisões no seu dia a dia? Por que você prioriza realizar certas ações em detrimento de outras? Já pensou em o que faz a sua vida ter sentido? Se sim, você é um pouco como eu, e arrisco dizer, talvez um pouco como Nietzsche. Isso porque há algo em comum entre essas três perguntas. O questionamento a respeito das ideias de bem e mal que adotamos e que serão a base para constituir um sistema de valores que julgará certas coisas como boas e outras como ruins, que chamamos de moral. Nesse vídeo, irei apresentar um pouco sobre as análises de Nietzsche a respeito dos valores que têm orientado as sociedades ocidentais e a solução proposta por ele para que vivamos de um jeito que nos fortaleça. Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844 em uma pequena cidade na antiga Prússia e foi se tornar o célebre filósofo que ele é algumas décadas depois com livros como Assim Falou Zaratustra, Crepúsculo dos Ídolos e Genealogia da Moral. Uma das contribuições mais interessantes que ele fez para o pensamento filosófico foi buscar entender a construção do bem e do mal ao longo da história. Nesse sentido, o filósofo tentou identificar que ideias e noções movem a ação do humano ao longo dos séculos e da onde elas vêm. Segundo a filósofa brasileira Viviane Mosé, no livro Nietzsche Hoje, ao analisar o surgimento da cultura humana, Nietzsche identifica que a busca inicial do Homo sapiens por desenvolver conhecimento foi motivada por uma necessidade de cuidar e manter a vida, quando percebeu-se que ela era finita. No entanto, ao longo do desenvolvimento humano, a busca pela expansão e potencialização da vida deixa de ser o foco do processo civilizatório e passa-se a tentar controlar a natureza e a vida. O homem passa a tentar dar significado para a sua existência e cria discursos com juízos de valor que pretendem apresentar a verdade sobre ela. Ou seja, em um dado momento do processo civilizatório, o ser humano deixa de simplesmente viver e buscar manter a vida e passa a tentar colocar sentido nela. Por exemplo, hoje em dia ninguém simplesmente vive. Estamos a todo momento sendo bombardeados por julgamentos do que é bom na vida e o que é ruim, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E geralmente ninguém para refletir e investigar a fundo de onde vem isso. Nós só aceitamos certas ideias como verdades e descartamos outras. Porém, esses discursos são meramente ficcionais para Nietzsche, já que não existe uma maneira neutra e absoluta de interpretar a vida e o mundo que vivemos, uma vez que estamos inseridos nele. Até porque, ao investigar as noções do bom e do mal ao longo da história, percebemos que eles estão em constante mudança. Eles são produto da própria mutável cultura humana. O problema é que, ao longo do processo civilizatório, esses discursos deixaram de ser tidos como interpretações para virarem verdades. Assim, o ser humano deixou de viver a vida pelo que ela é e passou a buscar vivê-la seguindo ideias de como a vida deveria ser. Viviane Mosé considera que a filosofia de Nietzsche avalia que uma cultura é definida pelo modo que ela lida com o sofrimento. Com poucas exceções, o alvo do processo civilizatório tem sido afastar o ser humano do sofrimento intrínseco à vida através de suas angústias, frustrações e perdas. No entanto, a vida não é só estabilidade e felicidade, e o ser humano foi se tornando incapaz de lidar com o sofrimento com a própria vida e, por consequência, se enfraquecendo e se tornando infeliz. Ao meu ver, nos dias de hoje, estamos constantemente fugindo do sofrimento, seja por meio do consumo, das redes sociais, ou por meio da busca por ideias que prometem nos trazer felicidade. Mas tudo isso nos oferece apenas satisfação momentânea. Quando eu me sinto triste de alguma forma, eu busco fazer qualquer coisa que me distraia desse sentimento. Mas no final, se a gente não lida com ele, ele vai continuar lá, porque é parte da experiência humana. Ao tentar fugir dele em vez de encará-lo, estamos apenas enganando a nós mesmos e nos tornando incapazes de lidar com e negligenciando algo que faz parte da vida. E ao fugirmos disso, ou ao menos tentarmos, segundo Nietzsche, nos enfraquecemos. Entende-se, portanto, que ao longo da história ocidental, o ser humano seguiu uma cultura nihilista, que nega a vida ao buscar avaliá-la, ou seja, buscar colocar sentido nela a partir de uma perspectiva que atrela o bom à transcendentalidade e ao pensamento, e o ruim ao corpo e aos instintos humanos, e afirmar apenas a felicidade e negar o sofrimento. Mas afinal, o que é niilismo na filosofia de Nietzsche? E como se manifesta essa negação da vida? Em Nietzsche Hoje, Viviane Mosé trabalha com os 4 tipos de niilismo que, segundo Deleuze, compõem a filosofia nietzschiana.
Segundo Mosé, o primeiro deles começa a tomar forma quando Sócrates, ao valorizar a racionalidade, abre a porta para a negação da vida e do corpo em favor da transcendentalidade. A vida por si só não é mais digna de ser vivida, mas o conhecimento e a razão a dignificam. Mais adiante, Platão e depois a Igreja Católica fundam a ideia de que existem dois mundos: o mundo em que nós, humanos, vivemos com o nosso corpo, que apresenta cópias imperfeitas e é pecador, e o mundo transcendental e perfeito, o plano das almas, o mundo pelo qual devemos tentar nos aproximar para alcançar a felicidade. Esse tipo de niilismo é o niilismo negativo, ou niilismo dos dois mundos, que nega a vida humana neste mundo em nome de uma outra vida que não a que nós humanos experienciamos aqui e agora. Mais pra frente, com o iluminismo, surge o niilismo reativo. Em resposta à desvalorização da vida neste mundo, em nome de um outro póstumo imposta pela Igreja Católica e na Idade Média, propõe-se a criação deste paraíso na própria Terra. A ciência e a razão prometem um futuro marcado pela felicidade e pelo progresso. No entanto, o presente acaba sendo desvalorizado em nome deste futuro e da razão que nos permitirá alcançá-lo. Ocorre, portanto, o que Nietzsche denomina da falsa morte de Deus. Se por um lado a humanidade deixa de negar a vida em nome de um ser e um plano transcendentais, ele passa a fazê-lo em nome da ciência e da ilusão de progresso futuro. Compreender esses dois tipos de niilismo é essencial para entender a grande crítica nietzschiana à moral tradicional observada nas sociedades ocidentais. Também chamada de moral dos fracos, esse tipo de conjunto de regras de conduta que regem as civilizações ocidentais desde o racionalismo de Sócrates e o platonismo na Grécia Antiga é pautada na negação da vida. Isso porque Nietzsche entende a vida como instabilidade e mudança, como a experiência dos humanos com seus corpos e instintos deste mundo. E tem se desvalorizado tudo isso, segundo ele, em nome de uma busca pelas supostas verdade e felicidade. Após mais de 2 milênios buscando a felicidade e negando a vida, no entanto, o ser humano continua infeliz. Os índices de distúrbios mentais, como a depressão e a ansiedade, ao longo do último século, têm só aumentado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, 14% dos adolescentes ao redor do globo tinham transtornos mentais. O suicídio é a terceira causa de morte dos jovens em um cenário mundial. De acordo com Viviane Mosé, a respeito da perspectiva nietzschiana, talvez essa seja a manifestação de um terceiro niilismo, o niilismo passivo, que se tornou evidente, segundo a filósofa, principalmente no século XX, com a desilusão humana em relação às promessas de felicidade e progresso do século XIX, que a ciência não conseguiu alcançar. Com isso, nada mais vale a pena, nem a ciência nem Deus. Mas talvez isso também seja um grito da juventude por mudança. Um grito pelo fim da negação da vida, mas pela afirmação dela em sua totalidade. O chamado para o quarto e último tipo de niilismo nietzschiano, o niilismo ativo. Ele é um niilismo pois nega valores, mas os valores negados são justamente os que negam a vida. É ativo pois exige que o ser humano escolha a mudança, escolha desconstruir, praticamente martelar, e por isso essa vertente da filosofia nietzschiana é conhecida como filosofia do martelo, todos os valores morais que conhece e destruir a base deles, que é a negação da vida. Após isso, segundo a especialista em Nietzsche, Scarlett Martin, é essencial que novos valores floresçam em outro solo, a afirmação da vida. Nietzsche, em seu pensamento maduro e dionisíaco, propõe a afirmação radical da vida, ou seja, da experiência, do corpo, do desejo e da presença humana, com todas as suas contradições, instabilidades, mudanças e tragédias. Isso porque, segundo Martin, ao traçar a genealogia da moral e se colocar contra os valores das sociedades ocidentais analisadas por ele, que se pautavam em noções do bom, atrelado à transcendentalidade, à racionalidade, à negação do corpo e do sofrimento, à busca pela verdade, que é intrinsecamente nihilista, pois pressupõe uma imutabilidade quando a vida é constante mudança, Nietzsche encontra-se sem um parâmetro neutro para instituir novas noções do que é bom e do que é ruim. Como que nós humanos conseguimos decidir e avaliar isso sem cair na mesma armadilha que o filósofo tanto criticava?
Nietzsche estipula então que o único valor, o único critério que é realmente neutro, atemporal, acultural e que então deveria ser utilizado para decidir o bom e o mal é a expansão e o impulso da vida. E com isso, ele clama por tudo que não é transcendental: o corpo, os instintos, os desejos, o agora, o que vai além de uma racionalidade contida e domesticada, segundo Marton. Dessa forma, nos tornaríamos mais fortes, de acordo com Nietzsche. A esse processo de desconstrução de todos os valores que negam a vida e a construção de novos, Nietzsche denomina a transvaloração de todos os valores. De acordo com Marton, esse projeto nietzschiano traduz uma dupla necessidade, a de aniquilar e a de criar. Pois ele põe o ser humano diante de um desafio, de viver a vida tal como ela é, ainda uma vez, ainda inúmeras vezes, o de dizer sim ao mundo, tal como ele é, sem desconto, exceção e seleção. Contra o ressentimento que envenena a metafísica, Nietzsche quer mostrar que não existe outro mundo. Este é o único com que se pode contar. Contra o ascetismo que contamina o cristianismo, quer lembrar que não existe outra vida. Esta é a única de que se pode dispor. É urgente, pois abandonar o além e voltar-se para este mundo em que nos achamos. É premetente entender que eterna é esta vida, tal como a vivemos aqui e agora.